E o Clube de Regatas do Flamengo aguarda sinal do Zenit para fechar a contratação de Wendel. O volante já viajou à Rússia para resolver o seu futuro. O jogador já deixou claro que quer defender as cores do mais querido Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo Claudinho. Isso porque o Zenit rejeitou a oferta do Flamengo e pediu o dobro do valor que o Flamengo fez a proposta ao clube russo. Eu vou trazer todos os detalhes. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Nicolás de la Cruz, porque a informação que surgiu é que a Lazio da Itália tem como prioridade a contratação de Nicolás de la Cruz, mas não é bem assim a informação que temos. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre o interesse do Dorival Júnior em Everton Ribeiro, que foi confirmado. Eu vou trazer todos os detalhes para você e falar também sobre a situação envolvendo SAF no Flamengo. É um assunto que muita gente não quer realmente que aconteça, não gosta nem de ouvir falar. Mas é um assunto que vem sendo debatido dia a dia no Flamengo. E, inclusive, dirigentes do Flamengo, o próprio presidente Rodolfo Landim, já tem viagem marcada no próximo sábado para os Estados Unidos para realmente estudar como são feitos os modelos de SAF lá no futebol europeu, futebol norte-americano. O presidente Rodolfo Landim já tem viagem para o próximo sábado e eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre a situação envolvendo, meus amigos, Everton Ribeiro. Lembrando que logo cedo a gente trouxe a informação sobre o interesse do São Paulo em Everton Ribeiro, mais precisamente um desejo do técnico Dorival Júnior, ex-técnico do Flamengo, e foi confirmado. O São Paulo, de fato, já vem estudando dar o bote para tirar Everton Ribeiro do mais querido do Brasil. Esse é um desejo do técnico Dorival Júnior, já passou o nome de Everton Ribeiro para a diretoria paulista, e neste momento o São Paulo já estuda chegar em Everton Ribeiro. Lembrando que Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Mas, por outro lado, a diretoria do Flamengo não descarta a renovação de contrato de jogador. Inclusive, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, deixou claro que após o encerramento da janela, irá sentar e conversar com Everton Ribeiro. Não só Everton Ribeiro, mas também Bruno Henrique. Então, assim, eu acho muito difícil o Everton Ribeiro, mesmo com a oportunidade de renovar com o Flamengo, deixar o mais querido para reforçar o clube paulista. Situação envolvendo Nicolás de la Cruz. O Flamengo já fez proposta por Nicolás de la Cruz. Só que agora, a informação que surgiu na manhã desta segunda-feira é que a Lazio da Itália vai com tudo para tirar Nicolás de la Cruz do River Plate da Argentina. Na verdade, o Flamengo ganhando um concorrente forte por Nicolás de la Cruz. A Henrique, a Lazio realmente tem como prioridade a contratação de Nicolás de la Cruz, como foi noticiado logo cedo. Gente, não, essa informação não procede. A Lazio tem o nome de Nicolás de la Cruz lá internamente com eles, só que não é uma prioridade, até porque pelo número de estrangeiros que já tem no clube italiano. Por isso a situação envolvendo o Nicolás de la Cruz seria neste momento apenas uma opção. E para isso acontecer, o clube italiano teria que negociar alguns atletas estrangeiros para poder fazer a contratação de Nicolás de la Cruz. Um jogador que o Flamengo ainda tem com interesse na contratação, o Flamengo já deixou claro, mesmo que não consiga nessa janela, o Flamengo vai tentar a contratação de Nicolás de la Cruz para a próxima janela. Então a gente vai seguir focado na situação. Não é prioridade da Lazio a contratação de Nicolás de la Cruz, deixando aqui muito bem claro para todos, beleza? Agora vamos partir para a situação envolvendo Claudinho do Zenit da Rússia. A informação que temos é a seguinte: o Zenit da Rússia respondeu à proposta do Flamengo, rejeitando a oferta rubro-negra de 15 milhões de euros, aproximadamente 78 milhões de reais. Os russos querem 25 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais na cotação atual, ou seja, o dobro, o dobro aí, quase o dobro, os russos pedindo ao Flamengo. E apesar do duro golpe, o Flamengo ainda tem a esperança em fechar a contratação e estuda
envio de novos números aos europeus. Lembrando que entre Flamengo e Claudinho já existe um acerto, o jogador quer jogar no mais querido Brasil e já aceitou a oferta salarial oferecida pelo clube. O tempo de contrato também não será problema. E o meia ficaria no Rio de Janeiro até dezembro de 2027. Porém, a terceira parte envolvida, que no caso é o Zenit, não pretende liberar um dos principais jogadores da equipe. Esse é o imbróglio que segue neste momento nas negociações entre Flamengo e o Zenit. O Zenit não tem o desejo de liberar Claudinho. Com isso, o Flamengo segue insistindo mesmo com o Zenit seguindo irredutível, não querendo liberar o Claudinho, mas o Flamengo segue aí insistindo e não descarta enviar nova proposta ao clube russo, e a gente vai seguir focado com tudo. Agora, em relação ao Wendel, eu vou falar aqui para vocês, tá mais fácil agora o Flamengo realmente acertar a contratação de Wendel do que a de Claudinho, porque os russos seguem irredutível, não quer liberar Claudinho. Por outro lado, recusou, já rejeitou a proposta do Flamengo e pedindo aí o dobro, mais de 25 milhões de euros para lá. Agora a situação envolvendo o Wendel é o seguinte: o Flamengo ainda aguarda um sinal do Zenit da Rússia para fechar a contratação de Wendel, que viajou a São Petersburgo para resolver a situação com a equipe russa. O Wendel embarcou para a Rússia por volta das 21 horas e 40 minutos deste último domingo. Com a apresentação do jogador ao Zenit, a semana será decisiva para definir o futuro das tratativas entre Flamengo e o clube russo. Então, mano, vou falar para vocês, o Flamengo é cada contratação difícil, né? E muitas das vezes ainda só toma furada. Como jogadores que realmente chegou até hoje, ainda não deu realmente aí, né? Não rendeu o esperado. Essa é a verdade. Então vamos aguardar a situação envolvendo o Wendel, Claudinho, Dela Cruz. Eu acredito que vai ser muito difícil. Não é impossível. Possa ser daqui. Mercado da bola é dinâmico. Pode acontecer a qualquer momento. Mas no momento que o Zenit vem aí fazendo jogo duro, a situação fica um pouco mais difícil de o Flamengo acertar essas contratações nessa janela de transferência. Lembrando que a janela já se fecha no próximo dia 2 e com isso a situação fica realmente inviável para o Flamengo acertar, regularizar jogadores e inscrever jogadores nas principais competições, Copa Libertadores e Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Mas vamos seguir focado com tudo e é claro que a gente vai trazer todos os detalhes para você, beleza? Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo, meus amigos, essa situação de SAF no Flamengo. Como eu já mencionei no início do vídeo, é um assunto que muita gente, muitos torcedores não quer ouvir. Porque a gente sabe, situação envolvendo alguns clubes que se envolveram com SAF, foram vendidos com SAF, fizeram parceria com a SAF, como é o caso hoje do Vasco. O Vasco aí, na primeira SAF que pintou, o Vasco, pá, olha a situação do Vasco hoje. O Atlético Mineiro também é outra situação, né? O Atlético Mineiro aí tá numa situação complicada, fechando aí com a primeira SAF. E neste momento, o presidente Rodolfo Landim tem viagem marcada para os Estados Unidos no próximo sábado, dia 29, para realmente estudar os modelos de SAFs que são implementadas tanto no futebol norte-americano como também no futebol europeu. Inclusive, o Flamengo vai se reunir com dirigentes lá do Inter de Miami, clube que contratou o Lionel Messi recentemente, e também com representantes do Real Madrid que estão lá nos Estados Unidos. E a matéria trazida lá no Coluna do Flamengo diz o seguinte: o Flamengo segue em busca de entender como funcionam os times que são administrados por Sociedade Anônima de Futebol, a tal SAF. Diante disso, os dirigentes do mais querido irão embarcar neste sábado, dia 29, para os Estados Unidos, com o intuito de estudar os modelos utilizados por clubes da Europa. Além de Rodolfo Landim, o Flamengo terá o CEO Reinaldo Belotti e os vice-presidentes Gustavo Oliveira e Rodrigo Ducci nesta viagem aos Estados Unidos. Na ida ao país norte-americano, a cúpula rubro-negra tem reunião marcada com dirigentes de dois clubes, a Inter de Miami dos Estados Unidos, time que acabou de contratar Lionel Messi, e o Real Madrid, onde tem representantes em Orlando, nos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Vale destacar que essa não é a primeira vez que os dirigentes do Flamengo buscam informações sobre modelos de SAF. Em junho deste ano,
Rodolfo Landim embarcou à Europa para conversar com membros do Bayern de Munique da Alemanha para troca de ideias e a respeito de sociedades anônimas de futebol. Mano, eu gostaria de saber que, antes de comentar um pouco sobre a situação, realmente você é a favor de o Flamengo ser aí, e se envolver com SAF, vender a Flamengo aí, uma SAF? O que você acha? Agora, em relação a essa situação de SAF, o presidente Rodolfo Landim está focado. A gente sabe que o Flamengo hoje, Flamengo em contratações, Flamengo às vezes, realmente, né, dá aquela mancada. Mas internamente, né, financeiramente, a saúde financeiramente do clube, isso aí o Rodolfo Landim sabe realmente, né, dirigir, a gente sabe. A gente sabe disso. Então, o Rodolfo Landim não está aí com pressa. O Rodolfo Landim vai estudar, o Rodolfo Landim vai realmente aí ver como funcionam os modelos lá no futebol europeu, futebol norte-americano, inclusive vai para os Estados Unidos. E daí então o Flamengo vai estudar. O presidente Rodolfo Landim vai estudar. O presidente Rodolfo Landim que vai viajar, né, inclusive junto com o CEO Reinaldo Belotti e os vice-presidentes Gustavo Oliveira e Rodrigo Ducci, para poder realmente, né, estudar e ver como funcionam os modelos implementados no futebol europeu. Então a gente vai seguir focado com tudo, é claro, tá em cima dessas informações para deixar você sempre muito bem informado. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação envolvendo o SAF no Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.